Fala família, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Tradição. Hoje nós falaremos sobre as pendências nas renovações de contrato, também falaremos sobre reforços chegando para o jogo contra o Bragantino e a melhor parte, Flamengo está preparando um caminhão de reforços para a próxima temporada. Então fica até o final desse vídeo para entender tudo isso. Antes de irmos às notícias, se você não é um inscrito do canal, já deixa sua inscrição, pois sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento e assim você estará nos ajudando a chegar à nossa primeira meta de 1000 inscritos. E claro, assim você fica por dentro das melhores notícias do Mengão. Flamengo trava renovações de contrato de 3 jogadores. O Flamengo está no centro das atenções devido às negociações em torno das renovações contratuais de Gabigol, Everton Ribeiro e Filipe Luís. Com os contratos desses jogadores prestes a expirar, a diretoria rubro-negra decidiu adiar as conversas para focar na reta final do Brasileirão, onde o clube busca o título. A expectativa é que as negociações ganhem força após o término da competição. Gabigol, mesmo com contrato até 2024, já iniciou as primeiras conversas para a renovação, apesar de um momento menos brilhante com a camisa rubro-negra. A direção do Flamengo planeja retomar as negociações pós-Brasileirão, mantendo a concentração total na competição, onde a equipe, atualmente em sexto lugar, com 57 pontos, busca alcançar o líder Palmeiras. Família, vale lembrar que Everton Ribeiro e Filipe Luís têm seu contrato vencendo no final dessa temporada. Então para o Flamengo é mais interessante focar primeiro na negociação com esses dois jogadores do que com o Gabigol, que ainda tem contrato com o Flamengo. Dessa forma, o Flamengo deverá tratar com Everton Ribeiro e Filipe Luís primeiro e depois com Gabigol, dando preferência aos jogadores que estão com o contrato em vencimento. A renovação contratual de Gabigol está dando o que falar internamente também, isso porque Marcos Braz quer a renovação de Gabigol, porém Rodrigo Toches não concorda com a renovação. Pelo desempenho que Gabigol tem entregado, eu fico com Rodrigo Toches. Acho que deve renovar sim, olhando um todo do que o jogador representa e de seu potencial, porém não nos termos atuais, que seria um contrato de 5 anos e um aumento salarial. Isso deveria rever. Como empatou em 1-1 com o Fluminense no sábado, o Flamengo alcançou os 57 pontos. No entanto, o mais querido caiu uma posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, permanecendo em sexto. Vale destacar que o rubro-negro possui um jogo a menos e, portanto, tem grandes chances de chegar aos 60 e ficar apenas 2 pontos atrás do líder Palmeiras. Alan deve fortalecer o Flamengo no jogo contra o Bragantino. A boa notícia para a torcida é o possível retorno do volante Alan. Após se recuperar de lesões no tornozelo e no pé, o jogador se programou para treinar com a equipe na terça-feira. Sua presença é aguardada no jogo contra o Bragantino, representando um reforço garantido após uma temporada marcada por ausências, devido a contusões. Alan sofreu lesão no pé esquerdo no dia 13 de setembro. O volante passou por tratamento intensivo para retornar à equipe do Flamengo antes do término da temporada. Além disso, o atleta realizou uma cirurgia no tornozelo direito. Família, para falar a verdade, estou empolgado para ver como Alan irá performar sendo comandado por Tite. Alan é um jogador de extrema qualidade nos passes e tem uma saída de bola muito inteligente. E somando essas qualidades com um treinador visionário como Tite, acho que não tem como dar errado. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e ver qual será o fruto desse trabalho em conjunto. Família, agora vamos começar a falar sobre os reforços que o Mengão está buscando para a temporada de 2024. Vamos começar por Bruno Mendes. Alvo do Flamengo, Bruno Mendes não deve renovar com o Corinthians. O Flamengo mantém um olhar atento ao mercado em direção à construção do elenco para a próxima temporada. Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians, está na mira do clube carioca para 2024. E há informações decrescentes de que o jogador não pretende renovar com a equipe paulista. O Flamengo já apresentou uma proposta oficial aguardando a resposta do jogador, que tem contrato até dezembro deste ano. Aqui vai uma fala do jornalista Thiago Salazar. Abre aspas. Antes mesmo do jogo contra o Grêmio, a gente já tinha recebido a informação de que Bruno Mendes não deve renovar o contrato com o Corinthians. Já tem tempo, meses, que o Corinthians vem tentando essa renovação de contrato.
Primeiro, Bruno Mendes queria saber se iria jogar como lateral ou zagueiro. Depois, pediu para aguardar a janela europeia, disse o jornalista Thiago Salazar, da TV Gazeta. Família, aqui a gente já consegue perceber que há um desencontro de informações aí entre o jogador e o clube paulista. Certamente Bruno Mendes realmente não deve renovar o contrato com o Corinthians. O jornalista continua dizendo: mas foi passando o tempo e o fato é que o Bruno até pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, mas ainda não fez isso. Ele ainda não tem nenhum acordo com nenhum outro clube. Mas a informação que a gente tem é que ele não pretende assinar a proposta de renovação de contrato com o Corinthians, conclui o jornalista. O Flamengo já apresentou a proposta oficial por Bruno Mendes. Segundo informação do UOL Sports, o jogador e staff gostaram dos valores oferecidos pelo clube rubro-negro. Com o contrato com o Corinthians até o fim deste ano, o defensor chegaria ao Mengo de graça. Pensando em 2024, o Flamengo busca a contratação de um zagueiro devido à situação dos jogadores da posição no atual elenco. Isso porque Rodrigo Caio não deve renovar. Davi Luiz pode deixar a equipe, enquanto Pablo e Léo Pereira também podem ser negociados. E aqui a gente pode incluir o Fabrício Bruno também, pois o jogador tem sido muito visto por outros times. Além de estar jogando muita bola realmente, o jogador acabou ficando em destaque depois daquela fala em uma entrevista em que o jogador diz que ele se sente muito bem fisicamente, por isso não tem nenhum outro jogador no campeonato que consegue acompanhá-lo na corrida. E de fato é uma verdade, Fabrício Bruno fisicamente está muito bem. Já o Corinthians não deve forçar a renovação do zagueiro Bruno Mendes. Isso porque o clube paulista cansou de esperar pelo sim do jogador e acredita que o uruguaio não vai renovar com a equipe. Dessa forma, o time paulista deve buscar novos nomes no mercado. Flamengo prepara a proposta de Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras. O planejamento do Flamengo para o próximo ano inclui uma proposta para contratar o meio-campista Gustavo Scarpa, atualmente no Olympiacos, da Grécia, mas vinculado ao Nottingham Forest. O clube carioca planeja uma proposta de empréstimo, esperando garantir o reforço sem um gasto imediato. A situação pode mudar dependendo do desfecho na negociação envolvendo Nicolas de la Cruz, meio-campista do River Plate. No entanto, a concorrência de outros clubes brasileiros coloca pressão para uma rápida definição na negociação entre Flamengo e Gustavo Scarpa. O jogador recebeu o aval do técnico Tite. No entanto, o meia também despertou interesse do Atlético Mineiro, Palmeiras, São Paulo e Fluminense, de acordo com a informação da Rádio Manchete. Lembrando que times interessados são Palmeiras, São Paulo, Fluminense e até o momento Flamengo. Já o Atlético Mineiro apresentou uma proposta ao jogador e já está com a negociação encaminhada. O Flamengo precisa agir com rapidez se quiser contratar o meia Gustavo Scarpa. Como eu disse, isso porque o Atlético Mineiro é o único clube que está negociando com o jogador no momento. O time mineiro iniciou as negociações com o Nottingham Forest, que pede 4 milhões de euros, aproximadamente 21 milhões de reais, pelo brasileiro, atualmente emprestado ao Olympiacos da Grécia. Segundo o jornalista Thiago Fernandes, do Goal Brasil, Gustavo Scarpa chegou ao Nottingham Forest em janeiro deste ano, quando deixou o Palmeiras de graça. No entanto, o meia não teve espaço suficiente na Inglaterra e foi emprestado ao Olympiacos, atual time de Rodinei, ex-Flamengo. Apesar da transferência para a Grécia, Gustavo Scarpa também teve pouco espaço na equipe grega. O meia atuou em 11 partidas, sendo apenas 2 como titular no Campeonato Grego e na Europa League. No geral, Scarpa participou de 21 confrontos no futebol europeu, nos quais não marcou gol nem deu assistência. Família, na minha humilde opinião, acho que Scarpa só retorna para o Brasil se ele não tiver nenhuma proposta de fora na mesa. Isso porque o jogador já disse diversas vezes em entrevistas que o sonho dele é jogar no exterior. O meio-campista não teve um bom início, com pouquíssimas atuações e pouco espaço. Por isso acredito que, independente de qual time for aqui no Brasil, será a segunda opção de Gustavo Scarpa, que tem como primeira opção seguir por mais tempo realizando o seu sonho, que é jogar no exterior. De la Cruz no Flamengo. River Plate define forma de pagamento à vista. A busca por reforços em 2024 inclui o meio-campista uruguaio Nicolas de la Cruz, do River Plate. O Flamengo já possui um acordo encaminhado, mas a negociação exige um pagamento à vista de 16 milhões de dólares, uma exigência do clube argentino.
A diretoria rubro-negra precisa avaliar cuidadosamente as finanças para garantir o sucesso na contratação, considerando possíveis impactos no orçamento. Nicolás de la Cruz tem contrato com o River Plate até o final de 2025. O clube argentino detém 30% dos direitos do jogador, sendo as outras 70% do Liverpool de Montevidéu, do Uruguai. Todavia, a pedida do valor à vista causa algumas dúvidas internas na diretoria rubro-negra. Isso porque, apesar de contar com a quantia em caixa, o desfalque apertaria o orçamento. Ou seja, existe o receio de colocar as finanças em risco caso a operação não seja bem executada. Sendo assim, há o entendimento de que algumas decisões devem ser tomadas para levar o negócio por Nicolás de la Cruz adiante, como, por exemplo, aliviar a folha de pagamento. Jogadores em fim de contrato, a exemplo do lateral Felipe Luiz e do zagueiro Rodrigo Caio, no momento estão fora dos planos. Já o meio-campista Everton Ribeiro ainda negocia a renovação de contrato, todavia, sem definição sobre os próximos passos no clube da Gávea. O volante Arthur, emprestado pela Juventus à Fiorentina, é um alvo antigo. O empresário do jogador, Federico Pastoreggio, afirmou que uma transferência para o Flamengo não é possível, mas as decisões sobre o futuro do atleta serão tomadas por volta de junho de 2024. Arthur foi emprestado pela Juventus para a Fiorentina em julho, por uma temporada. Sendo assim, o brasileiro fica no clube italiano até julho de 2024. Em contrapartida, a estadia do jogador no time de Turim é incerta. O contrato do volante com o gigante italiano é até julho de 2025. Quando o Flamengo buscava um novo volante na janela de transferência do meio do ano de 2023, o nome de Arthur apareceu no radar. Por outro lado, a Juventus não cedeu nas tratativas, e o jogador preferiu ficar na Europa. Desse modo, a Fiorentina entrou no páreo e fechou com o atleta. Agora, embora o Flamengo tenha deixado o interesse em aberto para as próximas janelas, Arthur ainda pretende seguir na Europa. O entendimento do staff do volante é que o jogador tem potencial de seguir mais algumas temporadas no velho continente. Bom, nesse caso aqui é apenas o interesse do Flamengo no jogador, visando um término de contrato com o atual clube do jogador. Mas dificilmente essa transferência irá acontecer, pois o staff e o jogador deixaram claro que ainda buscam espaço no futebol europeu. Mas Arthur é um ótimo volante e acredito que somaria muito para o nosso Mengão. Arthur é um excelente volante, revelado pelo Grêmio. Conseguiu destaque com seu bom futebol e acabou parando no Barcelona. E sinceramente, não sei como o jogador não deu certo. Parecia que o futebol dele encaixava perfeitamente com o estilo de jogo do Barcelona. Mas no final das contas, o resultado não foi positivo. E claro, parte disso foi por conta de lesões. O jogador tem um sério problema físico, aonde enfrentou diversas lesões e ficou algum tempo parado. Isso é algo que tem que se botar na balança também quando se trata de uma transferência para o nosso Mengão. Será que vale a pena contratar um jogador que tem grandes chances de se lesionar? Apesar de ser jovem, o Flamengo tem que colocar isso na balança e avaliar se vale a pena ou não. E já que o jogador tem preferência em ficar na Europa, que fique. Não é o melhor volante do mundo e além do Mengão estar buscando novos reforços, o Flamengo já tem muito bons jogadores no atual elenco. Não há necessidade alguma de ficarmos forçando negociação com jogadores. A grande realidade é, nós estamos em um nível em que os jogadores têm que desejar vir para o Flamengo, e não o Flamengo ficar forçando negociações com os jogadores. Família, esse é o vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveita esse momento para se inscrever e nos ajudar a chegar à nossa meta de 1000 inscritos. E se você curtiu o conteúdo, já deixa o seu like. Esse vídeo fica por aqui e nos vemos na próxima atualização.